Olá! Sejam todos e todas bem-vindos e bem-vindas a mais um programa Por Dentro da Pós. Esse programa, ele é elaborado e quem faz e fica tocando todos os programas são os professores da pós-graduação aqui da Uninter, do Centro Universitário Internacional Uninter. Eu sou a professora Sandra Lopes, estou atuando como coordenadora dos cursos de pós-graduação na área de meio ambiente aqui da Uninter e também sou professora nos cursos. E, como sempre, né, esses nossos encontros, essas nossas conversas aqui no Por Dentro da Pós, têm trazido temas bastante pertinentes, bastante atuais e que têm contribuído bastante com a sociedade, porque a maior preocupação nossa aqui da área de pós-graduação é justamente essa: trazer a educação, trazer a universidade, a faculdade, os cursos para a sociedade, para que ela tenha essa interação. Então, nós estamos no mês de junho. O mês de junho é o mês que nós comemoramos o Dia do Meio Ambiente, que é dia 5. Foi comemorado, na verdade, no dia 5. E todo ano, como ele é uma comemoração mundial, todo ano ele tem um tema bastante importante e que tenha uma interação mundial, não somente no Brasil, porque ele é uma data comemorativa mundialmente. Esse ano, então, eles estão com uma proposta, lançaram uma proposta para acabar com os plásticos no mundo. Mas será que é capaz? Será que existe mesmo muito plástico no mundo? Será que o plástico tem gerado impacto ambiental, não só na biodiversidade, no meio ambiente, mas também em toda a sociedade, até mesmo no indivíduo, na raça humana? Será que isso tem importância mundial mesmo? Eu acredito que tenha, sim, porque nós que estamos na área ambiental, vocês que também estão introduzindo para essa área, ou que têm uma sensibilidade com a área ambiental e a saúde da população, não só da biodiversidade, população ambiental, mas também das pessoas, dos humanos, tal, sempre ficam preocupados, né? A gente vê a quantidade de plásticos que nós geramos, que nós compramos, e tudo que a gente compra tem uma parcela de plástico. Pode não ser total, mas ela tem uma parcela da embalagem ou até mesmo na composição. Não é só do consumo de alimentos, mas também roupas e produtos de limpeza, produtos de higiene pessoal, tal. Vejam só o quão é importante, então, falar sobre essa parte dos plásticos, né, no mundo. Mas, para tanto, nós temos uma convidada muito, muito legal e muito atualizada nesta área. É a professora Márcia Cravetes. Seja bem-vinda, professora. Oi, professora, olá a todos, é um prazer estar aqui, obrigado pelo convite, essa nossa parceria é sempre muito rica, né? Eu sou tutora e professora dos cursos de pós-graduação na área de meio ambiente aqui na Uninter, e é sempre bom contribuir, ainda mais um assunto que está em alta, um assunto que faz parte do nosso cotidiano, né, professora? O trabalhar o plástico, né, entender algumas formas e o que eu posso fazer, né, visto essa fala da professora, é muito interessante. Então, é um prazer estar aqui. E o prazer é todo nosso. Nós vamos aproveitar muito esse conhecimento da professora Márcia. Mas o tema, então, falamos que o plástico, acabar com a poluição plástica no mundo, esse é o tema central mundial para esse ano até 2026. Mas o nosso tema de hoje, o nosso tema vai falar sobre plástico e sustentabilidade. Isso é um desafio contemporâneo. Os plásticos, a gente sabe, né, professora Márcia, que os plásticos eles vieram e começaram no mundo para facilitar e tem facilitado a vida de muitas pessoas, principalmente as nossas Sim, vidas, né, que sim. é tão corrida, as mulheres trabalhando, cuidando de casa, tendo que cuidar de tantos segmentos, né, dentro da vida e da sociedade. O plástico tem ajudado muito, mas isso não justifica o uso intenso e essa prática até de produção, né, com Sim, tanta e intensidade dos inadequado, plásticos. né? Às vezes a produção, né? Um excesso na produção, um excesso no consumo, e às vezes nós não temos noção, né? Do que fazer com tanto plástico.
Tudo é muito prático, né? Então, eu não preciso, às vezes, é plástico, então é tudo mais fácil, né? A praticidade do dia a dia. Então, é um excesso, né? Às vezes, chega até a ser, se for ver assim, irresponsável, né? Porque É insustentável, na verdade. É insustentável. Se a gente for ver, se a gente for praticar tudo que é sustentável, olhar todas as práticas sustentáveis que nós temos, não só do plástico, a gente vai ver o quão insustentável nós estamos, né? Então, e falar sobre o plástico vai muito além de ações diárias, né? A gente tem a vida nossa, né? A gente tem um colega, né, um professor amigo nosso, que sempre fala que desde a hora que nós acordamos, a gente está impactando. Com certeza. Então, imagina a quantidade de plástico. Pare e pense quanto você usa de plástico durante o dia. Porque não é só a sacolinha plástica. Nós vamos conversar aqui sobre isso hoje. Que não é só a sacolinha plástica. Eu tenho outros produtos que usam plástico que às vezes nós também não sabemos. É outro segmento de produção, né? Eu e tenho, de utilização. Sim, no carro que você usa tem plástico. Na empresa que você trabalha tem equipamentos que tem plástico. Então, o plástico está presente na nossa vida. Então, já imaginou quantas coisas nós utilizamos com o plástico? Então, isso aí é imprescindível, essencial, essa nossa conversa e essa busca de esclarecimento para a sociedade em geral, né? Não só a parte acadêmica, mas a sociedade em geral, sobre essa responsabilidade que a gente tem exatamente com os hábitos de consumo. Isso recai sobre os hábitos de consumo. Mas também não podemos jogar esse problema ou responsabilizar somente o consumidor. Nós temos que pensar também, como diz no ODS número 12, né, que é a produção sustentável, né, e o consumo sustentável. Então, o que tem que ser aliado, toda essa preocupação nossa da sociedade, é exatamente a cobrança e também a responsabilidade das indústrias, dos grandes produtores. Como a professora Márcia mesmo disse, grande parte dos carros hoje utilizam plástico, né? Grande parte é plástica. Sim. Foi-se o tempo que tinha uma película bem mais espessa, né, de metal, tal. Hoje é todo ele com materiais sustentáveis, com materiais reaproveitados e com materiais mais leves, tal, tecnologias diferentes, tal. Mas não é só o carro. A gente pode falar, inclusive, sobre a produção de vários segmentos, né? Por exemplo, quando que a gente pensava que materiais de higiene pessoal, que é tão íntimo, que a gente utiliza diretamente no corpo, muitas vezes passando ou ingerindo, tal, que tinha microplásticos. Né? A gente nem para pensar isso, mas ele está presente ali também. Então, essa responsabilidade sobre o consumo, sobre os hábitos dos consumidores, de cada um. Outra parte também que a gente sempre comenta, né, professora Márcia, é que ações pequenas, individuais, a gente não julga que tenha uma grande representação na sociedade. Sim, normalmente a gente sempre conversa isso, né? Eu tenho, se eu faço a minha separação de resíduos, né? É uma prática sustentável, então você vai fazer a sua separação, então você vai separar o orgânico do que é reciclável, e dentro do reciclável eu tenho produtos de origem plástica, né? São polímeros naturais, então eu vou fazer essa separação. Então, eu separei meu plástico. E o que acontece é que muitas pessoas pensam, mas eu estou fazendo e o meu vizinho não está fazendo. Mas você já pensou se você também não fizesse? Então, são pequenas ações. Então, eu faço, mas o meu vizinho não faz. Ah, mas um amigo meu faz. Ó, já são 2 pessoas. E replica isso. Você acaba sendo um agente multiplicador, porque uma hora o seu vizinho vai ver que você está separando, porque a coleta seletiva vai passar e ele vai ver que está tudo separadinho. Então, assim, começa por você. A ação, às vezes, ela é pequena. Claro que diante de mais de 8 bilhões, né, de habitantes, é uma ação mínima, mas é aquilo que a própria Agenda 21, lá atrás, já falava, né, antes de vir o ODS, agir localmente para depois globalmente. Então, se eu ajo localmente, talvez eu tenha um resultado maior. Então, ações pequenas, por isso que também existem as ONGs, né, que fazem esse trabalho. Então, eu ajo naquela minha localidade para que isso vá, como se fosse uma bolinha, um círculo, né, ele vai se aumentando.
o escopo vai aumentando. Então, quando você vê toda a sua rua onde você mora, ou condomínio, vai estar fazendo essa separação e destinando corretamente os plásticos. Por quê? Por que nós temos que destinar, professor? Porque eles vão parar onde? Eles vão parar nos oceanos, nos rios. Parando nos oceanos, a gente tem o comprometimento da biodiversidade, principalmente das espécies marinhas. Nos rios, eu tenho o acúmulo de plástico, que juntamente com outros materiais posso provocar inundações e enchentes. Então, vejam, é uma cadeia, é uma ação que você vai estar fazendo que vai estar diminuindo alguma outra ação antrópica. Então, é muito interessante quando você trabalha, vê nesse contexto, não só no seu, quando você vê o todo, a sociedade. É bem interessante. E trabalhar o plástico é isso, é a gente começar pela nossa casa. Não tem que começar pela casa do vizinho, tem que começar pela nossa. E aí o vizinho não faz, mas você vai ser o espelho do seu vizinho. Exatamente. E bem interessante a hora que você citou aí, professora, sobre o despejo ou descarte incorreto de plásticos nos rios. A gente não pode esquecer que a nossa água vem da onde? De rios, de corpos hídricos. A captação é feita em corpos hídricos. Se esses corpos hídricos, ou esses rios, ou esse local, né, de captação, está contaminado ou tem contaminantes de plásticos, microplásticos, provavelmente vai passar. Já comprovadamente já está passando, né? Sim. Aí, antes de tudo, a gente seguir essa conversa, está pessimista, mas ela não é tão pessimista assim, que tem práticas que a gente pode reverter ou pode auxiliar, né? E o que são realmente esses plásticos? Como que eles são definidos, os plásticos? Existe tamanho dele? Existe riscos maiores ou menores de impacto? Então, professor, eles são polímeros, né? Eles podem ser de origem natural, mas eles também são de origem do petróleo. Então, eles têm classificações. Nós não vamos entrar aqui nas classificações, porque existem várias classificações. Então, você mesmo, na sua casa, pegue 4 produtos de plástico que você tem. Então, pegue uma garrafa PET, já diz PET. Ela já é um material diferente. Se você pegar um pote de alimento. Para condicionar alimentos. Para condicionar alimentos. O material já é outro. A resistência, a espessura, tudo é isso, mais. Então, por isso ele é um polímero. Ele tem várias espessuras, vários diâmetros, várias formas, né? A gente falou que ele está no carro. Então, o plástico do carro não vai ser o mesmo plástico da garrafinha. Né? Nem da PET, nem da outra, aquelas garrafinhas que a gente gosta de colocar água, já vai ser diferente. A embalagem de um produto de higiene pessoal feita de plástico, uns são mais resistentes, outros não. De próprios produtos de limpeza. Então, veja, é a diversidade que nós temos, sem contar outras coisas que o plástico está, né? Ele faz parte, às vezes, do quê? Eu tenho lá um fone de ouvido e determinada parte é plástico. Só que a gente, às vezes, nem se dá conta que aquilo é um plástico. Então, ele já é também um material diferente do meu pote de armazenamento, de condicionamento. Então, ele tem muito, muito plástico. Por isso que existe... A derivação dele, né? Então, e aí, o que acontece? Como eu tenho bastante, eu tenho a geração de toneladas. Exatamente, de plástico. Exatamente. E muitas vezes, como a gente falou, descartado de forma incorreta. Mas o maior risco mesmo, além do plástico normal, da sacolinha plástica, dos potes, das garrafas PETs, que a gente vê assim jogado indiscriminadamente em beira de estrada, em corpos hídricos, em terrenos, até mesmo no centro da cidade, grandes partes. O chiclete é borracha. Sim. Né? E não é biodegradável, né? Trapos, garrafas que a gente vê jogada, copos de água mineral ou de refrigerante, essas coisas todas que nem tudo vem dentro de alumínio e tal. A gente vê jogado tal. Esses são realmente impactantes, mas a gente tem uma coisa que o risco é muito maior, que são os microplásticos, que têm uma dimensão de 5 milímetros, né? Menor do que 5 milímetros. Passando disso já é um plástico normal, um plástico que não é mais um micro, né? E esse microplástico, ele tem uma condição física de permear muito mais rápido pelo meio ambiente, porque quanto menor, tanto ele pode percolar em solo, água,
como ele pode ser suspenso no ar. A gente pode respirar isso. Então, a grande preocupação hoje são os microplásticos, que estão realmente presentes, assim, a ONU traz e vários outros órgãos trazem também toneladas dessa contaminação. E outra, né, professora, já tem estudos, né, você que tem interesse, você que gosta desses assuntos assim, pesquisa, tem muitos estudos sobre microplásticos. E esses estudos, eles estudam desde corrente sanguínea, né? Já foi comprovado que tem microplásticos na corrente sanguínea, já em placenta, né? Foi isso, né, Em professor? placenta, A gente tem um estudo. infelizmente. Então, assim, teve um caso que eu vi que foi problemas no coração, que foi encontraram próximo ao coração esse microplástico. E como ele tem diferentes espessuras, são diferentes fragmentos, né? Ele se Alojando aloja. em determinados locais, né? Mas existem muitos estudos. Hoje já é uma realidade esses estudos, né? E, assim, a proporção... eu faço parte de um laboratório, dentro dos meus estudos, que tem uma moça que pesquisa isso. Então, assim, existe toda uma técnica lá, eu não vou saber dizer porque esse estudo não é minha área. E eu vejo quando ela está mostrando para a gente os desenhos no microscópio, e ela fala assim, isso aqui é um microplástico. Mas assim, a olho nu, se você olhar, você não enxerga. E é justamente esse que vai se alojar lá em algum lugar, talvez na sua corrente sanguínea, talvez venha num alimento que você coma, porque a gente não sabe. Existem as tolerâncias, existem tudo, né? Então, mas assim, os estudos são muito interessantes, professor. Comprovando, né? Comprovando Além de isso. estudos, eles são estudos comprobatórios, que realmente mostram que, como eu falei no início da nossa fala, né? A preocupação com o plástico não é só com a biodiversidade, mas sim com a saúde humana também. Porque vamos supor, existem vegetais que estão com microplásticos devido à irrigação de água, à exposição a esse poluente, e também os animais, né, que utilizam de ração ou de pastagem ou no solo ou água mesmo contaminada, eles são contaminados e a gente, mais dia menos dias, vai comer alguma coisa desse tipo, né? Algum alimento derivado, ou vegetal ou animal, e que tem aquela bioacumulação, né? Mas veja só, a ONU, por exemplo, ela tem uma provisão para 2060 que é até meio assustador, né? Que hoje, por exemplo, nós temos 8 milhões de toneladas de plásticos que chegam nos oceanos. Eu estou olhando para baixo, estou dando uma colinha, porque número a gente tem que dar uma colinha, né? Então, 8 milhões de toneladas de plásticos que chegam dentro do oceano. Veja só. E a Organização das Nações Unidas, que é a ONU, ela estima que o mundo vai produzir até 2060 430 milhões de plásticos anualmente. E que desse montante de 430 milhões de toneladas de plásticos, somente 9% vai ser feito a reciclagem. Então, ela é bastante preocupante, né? E prevê que em 2060 pode até triplicar esse número. Então, vejam que são números que não são aleatórios, eles vêm através de estudo, bem como a professora Márcia falou, né? Existe um laboratório que estuda a parte da ciência mesmo, né? Comprovada em laboratório, em lâminas, tal, o tipo de plásticos, o tipo de microplástico, tal, mas existem também os estudos que, como a própria professora Márcia falou também, a geração dos resíduos. Isso tudo é feito com estudos de busca total de resíduos que cada município produz, cada indivíduo produz e em cada país, porque a produção nossa no Brasil não é igual dos Estados Unidos, como não é igual na China, como não é igual em Portugal ou em qualquer outro lugar do mundo. Porque o consumo é diferente, o descarte também será. Mas a professora falando, né? Então, não é igual, mas o Brasil é o 8º país a produzir, né? A gerar plástico. Então, ele tem gerado, em média, 1 milhão de toneladas
né, por ano. É E muita coisa. desse aproximadamente, né, para mais ou para mais, não tem para menos de 1 milhão. E desse montante, 8% é a poluição dos oceanos. Então, e o restante? Se eu tenho a geração de mais de 1 milhão de toneladas, 8% é a poluição dos oceanos, eu ainda tenho a poluição dos rios, eu tenho outras fontes de poluição, mas aí a reciclagem em si é pouca, né? Se a gente for ver, esses 8% não deveriam nem parar nos oceanos. Elas deveriam estar dando destinação final, destinação correta, né? Então, é preocupante. Somos o 8º país? Somos. Tem 7 que estão gerando muito mais. Mas A gente não quer pegar esse ranking. exatamente, A gente quer cair no ranking. exatamente, a gente não teria nem que estar em 8º, né? Se a gente for pensar. A gente sabe que existem muitas variáveis. O Brasil é um país culturalmente diferente. Cada estado, né? Cada região tem a sua cultura. Já começa por aí, né? O Brasil é muito grande, né? Se a gente Um for continente ver. quase. Então, já existe essa variável de ser muito grande, de ter a cultura, tanto culturalmente como de governo, de políticas públicas. Tem estados que têm mais políticas públicas, estados que têm menos políticas públicas. Então, tudo isso interfere, né? O ideal é que nós nem estivéssemos aparecendo entre os 10 primeiros. Mas, visto tudo que a gente tem, né? As condições de cada município. O número de população também, né? E essa questão, então, né? Vamos tentar não sair desse 8º. Melhor ficar em 8º para baixo do que ir para 7º. Mas, claro, né, que a gente tenta, né, fazer essa parte de educação ambiental para que as pessoas se conscientizem, se sensibilizem, para que a gente não assuma nenhuma posição. Isso seria o ideal, né? Então, mas como eu falei, tem muitas variáveis. E é interessante quando fala nesse ranking, né, e a quantidade de geração de plásticos no Brasil, é interessante também pensar que existem outras fontes que geram também. A gente não para pensar que a produção de roupas gera isso. Sim. Plásticos e microplásticos. Na lavagem das roupas, na produção de tintas tem plásticos. Sim. Na produção de cosméticos tem plásticos. E aí é uma cadeia, uma área assim que a gente não para pensar. Quando a gente compra aquele produto lá de limpeza, né, que tem microplásticos dentro, na própria fabricação, removedores derivados de petróleo, alguns da perfumaria derivados de petróleos, a tecelagem derivado também sintético. Então são pontos e linhas de produção que a gente imagina que nem imagina que tenha, né? Sim, é isso que a gente estava falando, né? A variedade de plástico, né? Então, onde ele está, né? Onde porque como ele é derivado do petróleo, então aonde não tem petróleo? Então talvez a pergunta seria, né? Aonde não tem petróleo? Aonde não tem plástico? Porque ele é derivado do petróleo, né? Então, onde não tem plástico? Acho que é mais fácil a gente começar por aí, né? Onde não tem. Então, assim, começa, né? Observar a composição das embalagens lá dos produtos. Então, se você vê polímero, se você vê polietileno, propileno, tudo que for eno, propileno, propileno, polietileno. Então, tudo esses são plásticos, são derivados. Por isso que a gente tem o PET 1, PET 3, e que daí são as espessuras que a gente já falou, que a gente não ia entrar muito nesse assunto, porque daí é muito técnico. E aí nós íamos ficar aqui horas falando sobre isso. Então, ele tem essas variações. Então, se você olhar lá a composição, você vai encontrar aquela tinta spray lá, que eu só vou pintar lá uma rodinha, sei lá. Tem o plástico lá. Então, são muitas as fontes, né? A roupa, não é só o botão da roupa que é o plástico, ela a fibra sintética. Então, a composição hoje, né? Ela tem muito a composição dos materiais hoje que nós utilizamos. Aí você pode falar assim, eu uso uma eco bag, né? Uma sacola. Excelente, isso é uma prática maravilhosa. Não uso plástico, mas em algum momento você vai estar usando.
né? Às vezes a gente usa, claro, intencionalmente. A gente não pode também... Como você vai usar uma roupa, né? Às vezes a roupa tem, você não sabe, mas o que a gente pode fazer, observar, a gente faz. Então, eu uso a eco bag, ok. Né? Já Já ajuda ajuda bastante. bastante. Eu vou ao supermercado, levo a eco bag, ou eu reutilizo caixas de papelão. Às vezes você chega lá, pelo menos, né, onde às vezes eu vou, que é sacolinha ou caixa de papelão, né? Então, pega a caixa de papelão. Ah, mas eu vou ficar sem sacolinha. Mas é melhor ficar sem sacolinha. Agride menos, dá menos impacto, né? Quando Exatamente. a gente fala também sobre poluentes e plástico nos mares, a gente fica pensando, mas como que esse poluente chegou lá? Como que eu detecto ou detectei que tem plástico lá no mar, né? Hoje em dia é muito comum essas ilhas de lixo, né, nos mares, principalmente lá do Pacífico, né? Que tem ilhas com descarte de roupas, e as roupas hoje são partes está entre os maiores vilões, né, de contaminantes impactantes no meio ambiente. E essa parte da ilha. Também resto de redes que são descartadas, as redes são de nylon. Então, não usa mais, eles descartam lá no mar, porque é de pesca, deixa lá. Sim. Casco de navios, que eles fazem reparo em navios, tudo isso tem plástico. Então, vejam que você, o indivíduo, você, o morador próximo, não é o único responsável. Isso aí, infelizmente, são ações globais, né? Sim. Que contribuem para E a preocupação grande também é da saúde deste indivíduo, vamos dizer, o peixe ou o indivíduo que vive no mar, né? Porque também é um ser, né? Da biodiversidade e tal, ele acaba sendo contaminado. E a gente gosta de um peixinho, né? A gente vive atrás de um peixinho bom lá, fresco e tal, né? Os pescadores nos trazem, tal, contemplam a gente com peixes deliciosos e frutos do mar e tal. Mas grande parte deles, dependendo da região, já estão contaminados realmente com microplástico. Só que não precisa se preocupar tanto, continuem comendo o peixinho de vocês, tal, nós também, né? Porque precisam uma quantidade bastante grande, né, de consumo para ter um reflexo na saúde da gente, ou na perda da saúde da gente, ou um comprometimento na nossa saúde. Então, não é assim, eu comi lá um filé de peixe, então eu já estou contaminado com microplástico. Não necessariamente. Existe hoje, eu tenho até pesquisas tal na área, né, que são com antibióticos, mas também são com bioacumulação tal, que acaba que a gente usa a mesma fórmula, né, para o consumo do plástico tal, que acaba mostrando que precisa um espaço, tempo de consumo, uma massa corpórea diferente. Então, um convívio naquela região, não somente de passagem, um turista tal, não. Precisa ter uma exposição. Sim. Aí entra a análise de riscos, né, que é a exposição com mais tempo, menos tempo tal. Então, continua comendo peixinho, não tem problema E é nenhum. diferente a questão. Diferente. Continua comendo peixinho, mas se você puder evitar o canudinho plástico... O peixinho agradece. O peixe agradece, né? Normalmente, eu acho que é um exemplo mais comum, né? Quando você fala, vamos cuidar dos oceanos com a poluição plástica, o que vem na sua cabeça, eu acho que é o canudinho, né? Porque é o que é mais... Visível. E mais batido, tá na mídia, né? Porque a tartaruga, daí entra os projetos, né, de preservação da biodiversidade marinha, inclusive da tartaruga. Aí tem memes até, né, do entregador falando assim, olha, a pessoa fala, trouxe o canudinho dele. Não, o canudinho faz mal para os bichos. Ele fala para os bichos marinhos, principalmente a tartaruga. Né? Tem até memes que é feito assim, porque faz com que a população memorize, né? Porque quando eu tenho uma forma mais cômica, né? Uma forma de comédia, assim, o meme, né? Mas os memes ajudam bastante, porque você acaba memorizando, né? E quando se fala em poluição plástica dos oceanos, sempre remete ao canudinho, né? Mas não então, o peixe você pode continuar comendo. Agora, o canudinho, aconselho a não utilizar. Ou usa um canudinho, hoje já tem alternativas para o canudinho. De bambu, metal, né? Tem o de papel, né? Tudo bem, aqui... Existe o pós e o contra, eu sei que ele não é tão, né, não atende tanto à necessidade, mas ele é sustentável. Então, se puder, né, não utilizar tanto o copo descartável na sua empresa, que isso já é uma das práticas sustentáveis.
ter a sua canequinha. Era isso mesmo que eu ia começar a Vamos puxar lá. a conversa, professora Márcia. As práticas, a gente fala do impacto, fala do descarte, fala das produções, fala das indústrias. A gente, como indivíduo consumidor, porque a gente precisa consumir, a indústria precisa produzir, isso é parte um dos segmentos da área ambiental, que é a parte econômica. Aí a gente fica preocupado com a outra parte, que é o social, que vai ter um reflexo na área ambiental. Então, nós chamamos que é o tripé mesmo do meio ambiente, né? O social, o econômico e o Sustentável. sustentável, né? A parte de sustentabilidade. Então, agora a gente podia trazer umas práticas, né? Que muita gente eu sei que faz, mas não tem essa consciência de que está fazendo e que está contribuindo para a melhoria desse sustentabilidade do planeta. Porque a preocupação maior nossa é justamente isso. O que nós vamos deixar? Porque a Terra é a nossa casa, de todos nós, no mundo todo. Cada indivíduo que está aqui faz parte dessa casa. O que é que a gente vai deixar para o outro, né, nessa casa? Será que nós vamos deixar a casa degradada? Será que vamos deixar a casa praticamente inabitável? Então, essa é a preocupação. Essas práticas agora a gente pode até começar a falar mesmo, continuar falando. A educação ambiental, por exemplo, os projetos ambientais. Isso são práticas extremamente sustentáveis. Sim. Sim, porque você tem que trabalhar a educação ambiental com a população. É importante a educação ambiental. E a educação ambiental não é só aquela educação que fica... quando você fala em educação ambiental, as pessoas às vezes tendem a remeter à escola. Não, a educação ambiental ela pode ser informal. Isso que eu e a professora Sandra estamos fazendo aqui hoje é uma educação ambiental informal. É levar o nosso conhecimento, as nossas experiências, as nossas práticas, o que a gente já viveu sobre o assunto para vocês. Isso é uma educação ambiental. Então, você trabalhar a educação, você conversar com a sua vizinha sobre isso, é uma educação ambiental. Então, a educação ambiental ela faz parte dessas práticas sustentáveis. E aquilo que a gente já conversou, você fazer a sua parte. Se o vizinho não está fazendo, mas faça você. Uma hora o vizinho vai ver e vai fazer também. Então, a educação ambiental é isso, é uma conscientização, é uma sensibilização. Começa o indivíduo percebendo, né, que ele precisa fazer alguma coisa, porque como a professora Sandra falou, como que você vai deixar a sua casa? Como que você vai deixar a sua casa, você vai viajar? Você vai deixar a sua casa bagunçada para quando você voltar ela estar bagunçada ou você vai deixar ela organizada? Então, o importante é a gente deixar organizada. E habitável, né? E habitável. Então, é isso que nós temos que deixar para quem? Para os nossos filhos, para os nossos netos. Então, é aquilo que o artigo 225 fala, né? Para as presentes e futuras gerações. Fazer com que todos consigam ter os recursos necessários para a sobrevivência. E aí eu entro nas práticas, como a ecobag, que a gente já falou. Não reutilizar, não usar o canudinho de plástico. Os copos descartáveis, ter só canequinha, canequinha, seu copo. as garrafas mesmo, tentar não ter, ter uma garrafa não descartável, tentar o máximo possível não comprar. Além de outras coisas, eu uso racional da água, isso faz parte também. Por quê? Porque eu vou ter outros agravantes. Quanto mais eu gero água, eu vou ter os plásticos que eu vou encontrar lá no corpo hídrico. Então, tudo... É uma cadeia é uma mesmo. cadeia. É uma cadeia. Além da energia, tentar usar energias alternativas, ter em casa, opções de energia de LED, lâmpadas de LED, mas principalmente fazer a gestão dos resíduos. É fundamental, porque o que a gente tem feito de pesquisa e lido na parte acadêmica e tal, justamente o impacto maior é justamente do descarte incorreto. E se você faz um descarte correto ou uma destinação correta do seu resíduo, você está colaborando, na verdade, com a economia circular. Que hoje, muita gente eu sei que já ouviu falar, tem interesse em conhecer, mas não sabe exatamente o que é, né? Então, você poder, a economia circular, aproveitar e nessa reciclagem e tal, aproveitar todo o produto, desde a sua derivação, a busca da matéria-prima,
até a nova produção, seja ele produto idêntico ou subproduto. Então, isso é uma economia circular. É você não desprezar e não desperdiçar nada do que foi aproveitado do ambiente, do meio ambiente, seja energia, recursos naturais, os produtos em si, até mesmo quando plástico, né? O importante é que tenha um destino final correto para ser reaproveitado e tudo mais. Mas a educação ambiental, ela é fundamental, porque uma palestra, uma conversa informal, muitas vezes com um colega ou com um vizinho, faz com que agregue, né, práticas. Por exemplo, no próprio trabalho da gente, o fato de não utilizar mais o copo plástico e sim um copo retornável, uma garrafinha retornável, no início até poderia as pessoas terem um pouco mais de resistência, mas hoje eu já percebo que grande parte, pelo menos na nossa instituição, grande parte dos colaboradores eles já têm a sua caneca, né, e a sua garrafa que é retornável. Veja só, no lugar de você tomar, vamos supor, 3 cafezinhos por dia, que eu sei que é um pouco mais, muitas vezes, mas 3 cafezinhos por dia, e que utiliza copo plástico, se você tem a sua retornável, você deixa de gerar 3 por dia, multiplicando por 5 dias quanto vai dar, multiplicando por 20, que é um mês, multiplicando por 12, né? Veja uma pessoa só a quantidade que deixou de gerar de plástico e descartá-los. Sim. E desde de você cuidar também, aquele papelzinho de bala, né? Hoje já é mais difícil, né? Mas descartar incorretamente, jogar em qualquer lugar. Então, se você começa com essas práticas que são simples, mas vai, como a gente disse, vai contribuir. Né? O importante é você fazer a geração correta, não descartar irregular. Né? Seu município provavelmente tem uma coleta seletiva, um programa de reciclagem. Então, isso é importante. Se não tem, ou se você não sabe, é importante ir atrás. Existem as secretarias de meio ambiente em cada cidade, buscar essas informações, porque é importante a gente destinar, separa, se você não consegue separar plástico, papel, vidro, tudo, separa pelo menos o orgânico do reciclável. Então, isso você já vai contribuir bastante. E ainda tem municípios que têm a compostagem comunitária, que daí você pode levar o seu orgânico. Então, assim, existem muitas alternativas. Existem. Então, é a gente buscar a melhor alternativa. Claro que a gente sabe, a nossa vida é bem corrida. É bem corrida. Mas quando a gente pode fazer o correto, né? Ou tentar utilizar menos sacolinha plástica, menos canudo. Porque, infelizmente, nós precisamos do plástico para muitas coisas. Exatamente. Ele já está incorporado, né, em grande parte da produção, né, só industrial. saber destinar corretamente para que não vá parar ou ter um consumo consciente, né? Essa parte é boa, né? Consumir consciente. Então, essa nossa conversa, se a gente conseguiu sensibilizar ou despertar uma parte das pessoas que estão nos ouvindo, ou que vão nos ouvir, tal, já fizemos o nosso papel, né? De educação não formal, que você depois pode transmitir no seu grupo de pessoas, ou no seu convívio social ou educacional, tal. É muito legal. E a Uninter sempre se preocupa muito com isso, tanto é que oferece cursos, né, professora, de graduação, de pós-graduação, nesta área, com bastante oferta, com bastante nitidez de conteúdo, bem robustos, né? Sim, Por exemplo, nós que somos da área ambiental, que fazemos a coordenação e tutoria, trabalhamos juntas, né? Na área ambiental, nos cursos de pós-graduação, nós temos, assim, 18 cursos atualmente para você procurar. Ou cursos de extensão, cursos de graduação, mas os cursos de especialização de educação ambiental, ele é bastante forte, né? E tem trazido pessoas bastante interessadas no conteúdo e depois volta para o mercado de trabalho e consegue um diferencial no seu posto de trabalho, na sua parte salarial, tal. Nós temos curso de perícia ambiental, gestão de recursos hídricos, recuperação de áreas degradadas, meio ambiente e sustentabilidade. Temos de governança corporativa do USG, então se você gosta ali do economia social e ambiental, esse é o curso ideal para você.
temos de gestão urbana, né, que também é planejamento integral, urbano, integrado de... inovações ambientais, né? Então, temos gestão ambiental mesmo, né? Gestão ambiental, se você também é da área, principalmente da área industrial, né? Vai trabalhar isso, vai trabalhar também sistema de gestão ambiental. Então, existe uma variedade de cursos, né? Então, é só escolher o seu foco, qual que é a sua linha de pesquisa, o que mais te agrada. Tenho certeza, né, que vai agregar no seu conhecimento, porque são professores que estão ali trabalhando diretamente com o assunto que estão ministrando e são cursos atuais, né, que é o que o mercado solicita. Então, esse é um diferencial também da Uninter, que trabalha justamente com isso, né, com o diferencial, com o que o mercado está exigindo. Então, isso Esse é bem mês bacana. agora, por exemplo, já estamos lançando o Gestão da Inovação Ambiental, né? Nós estamos lançando também o Planejamento Integrado Urbano. E estamos ainda bem saindo do forno recente o ESG, como o MBA, que tem uma procura bastante grande hoje em dia, o forte das indústrias, empresas, seja qual for o seu segmento de trabalho, trabalhar com ESG é necessário e é imprescindível, né? Professora Márcia, um prazer imenso, imenso tê-la aqui para falar sobre esta parte de consumo, a parte de plásticos, né? Que tem uma interferência muito grande, um impacto muito grande no meio ambiente, e isso nos preocupa muito. Isso nos move, inclusive, para continuar fazendo pesquisa, trabalhando nesta área, ministrando cursos, ministrando aulas e tudo mais. Tem alguma ponderação para fazer? Eu acho que só tentar, né, de fazer a nossa parte, independente de... Eu sempre falo que o meio ambiente é uma via de mão dupla, né? Então, você faz e ele te entrega e vice-versa, né? Então, acho que a gente precisa cuidar um pouquinho mais do nosso meio ambiente, porque ele já é meio ambiente. A gente sempre brinca, né? É uma piada interna, meio ambiente, mas é importante. Então, comece, né? Não precisa ser radical. Comece aos poucos e comece fazendo na sua casa. E aí os próximos, né, do seu convívio social, vão acabar observando que você está com novas atitudes. Então, eu deixo esse recado e é um prazer, professora, sempre estar com você, participando de alguma fala sobre os temas ambientais. Ótimo. Obrigada a você que participou e que vai participar também, e que vai assistir a nossa fala aqui. É sempre um prazer muito grande tê-los conosco. E agradeço. E se tem vontade de estudar, entre aí na página da Uninter, nos cursos de pós-graduação, a gente vai ter o maior prazer em recebê-lo. Até o nosso próximo encontro.